Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 7 de outubro de 2024, temos aí um ano daquele fatídico dia que vitimou mais de 1.000 pessoas em Israel, em sua maioria civis. Essa ação terrorista do grupo Hamas gerou uma resposta muito violenta contra os palestinos. E essa guerra se estende até hoje, passados aí um ano. Ninguém esperava que esse conflito poderia perdurar por tanto tempo. Em razão disso, a nossa discussão de hoje vai ser justamente um ano dos ataques de 7 de outubro de 2023 e qual o futuro do Oriente Médio. Naquele dia em que ele se apresentava quase com a mesma data do que havia acontecido há 50 anos atrás, na Guerra do Yom Kippur, início de uma guerra surpresa entre Egito e Israel, o grupo palestino Hamas faz uma ação contra Israel, atacando postos militares, mas principalmente kibbutzim e cidades próximas a Israel, vitimando ali mais de 1 milhar de pessoas, sequestrando israelenses, gerando uma destruição generalizada ali nas proximidades de Gaza. Essa ação terrorista, no mesmo dia, gerou uma resposta de Israel. Essa resposta, primeiro com bombardeamentos, depois com invasão por terra, e aí o escopo da guerra se ampliou, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia, depois com os Houthis no Iêmen e no norte com o Líbano. Eu quero mostrar algumas informações para vocês, para que vocês possam entender mais com clareza o tamanho desse problema e qual que é a expectativa de solução disso e as consequências para a estabilidade no Oriente Médio. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que no dia 7 de outubro ocorre ataques generalizados ali nas proximidades de Gaza. Todos esses pontos que vocês podem encontrar aqui são pontos atacados pelo Hamas nas proximidades da faixa de Gaza. Então, a cidade de Nahal Oz, Re'em, Rahat, Ofakim, Sderot, todas essas cidades foram atacadas por terra. Alguns dizem que aproximadamente 3.000 guerrilheiros do Hamas invadem Israel, uma ação que é feita por ar, por mar e por terra. Eles atacam postos de controle e comando próximos às passagens e aos pontos de entrada e saída, alguns que funcionavam, outros que não funcionavam mais. Mas, para além disso, eles vão entrar em cidades, em kibbutzes, como Niroz. E aqui nós temos uma ação terrível, condenada pelo mundo inteiro, porque as ações desse grupo vitimou civis inocentes, pessoas que estavam ali no seu dia a dia e vão ser violentamente mortas. Essa ação que o Hamas promove, ela gera no dia 1.139 mortos israelenses, dentre elas 29 crianças, 8.730 feridos, 240 israelenses reféns, e entre esses 240, 30 eram crianças. Na história recente de Israel, não existiu uma ação dessa magnitude contra civis, se a gente for levar desde a Guerra de Independência de Israel, de 1948 até 1949. E isso, para eles, é algo muito impressionante. Muito impressionante porque Israel possui um dos maiores serviços de inteligência, existe uma das maiores forças de defesa do ponto de vista militar, e tem ali uma utilização de inteligência artificial para poder monitorar todo o movimento próximo de Gaza e da Cisjordânia. E como que isso acontece? Né? Como que eles permitem que este grupo, que está bloqueado em Gaza desde 2007, 2008, consiga desferir um golpe tão violento? Então alguns vão dizer
que o governo israelense do Benjamin Netanyahu não escutou os informes de inteligência vindos do Egito, ou do próprio Mossad, ou do próprio Shin Bet, achando que seria uma coisa menor. Estava muito preocupado com os processos que aconteciam na Cisjordânia, estavam se aproximando, né, da possibilidade de normalização das relações com a Arábia Saudita, e não deu muito a importância no que poderia acontecer. E o que aconteceu foi uma tragédia. Do ponto de vista humano, do ponto de vista político, para o governo, foi uma tragédia. E, nesse sentido, a resposta israelense foi imediata. A Operação Espadas de Ferro, que hoje comemora um ano, foi primeiro uma ação de bombardeamento que vai perdurar até os dias de hoje. E essas manchas que vocês todos podem ver neste mapa, esses mapas são da segunda edição do nosso livro sobre o Oriente Médio, que vai sair em breve pela Juruá. Então, ainda não está publicado, mas já estou mostrando algumas figuras legais que tem ali no nosso livro. E aqui o que nós temos são essas manchas brancas onde se concentram a maior parte dos bombardeios, e são bombardeios muito violentos. Então, a primeira fase de resposta que Israel dá é uma campanha massiva de bombardeamento contra Gaza, que vai destruir praticamente todo o enclave palestino, né? Gaza é do tamanho de Belo Horizonte, aproximadamente, com população de 2,3 milhões de habitantes, e boa parte desses habitantes que vivem em Gaza são refugiados. Então, essa campanha de bombardeamento, que precedeu depois uma invasão por terra, vai gerar uma distribuição, um deslocamento forte de pessoas dentro de Gaza. Então, isso gerou um ano passado, né, do início dessa operação. Agora parece que o Benjamin Netanyahu quer mudar o nome da operação de Espadas de Ferro para Operação Ressurreição, alguma coisa nesse sentido, para tentar marcar um momento de transformação, né? Mas em Gaza, as perdas humanas, depois de um ano, são escandalosas, né? Nós temos 41.870 mortos no dia de hoje, no dia 7 de outubro de 2024. Dentre elas, 16.765 crianças. Isso é, Gaza hoje se transformou num cemitério de crianças. 8.400 mulheres. Mais de 10 mil pessoas estão desaparecidas em meio aos escombros, que eles não conseguem retirar as pessoas ainda, porque a guerra não acabou, o conflito não acabou. 97 mil feridos. Estou dizendo que é quase a população de uma cidade como Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais, uma coisa assim impensável. Crianças órfãos, 7.401 crianças órfãos, o que revela o seguinte: aqueles que atacaram hoje, né, há um ano atrás, Israel, provavelmente eram crianças em 2008, quando Israel também iniciou um processo de bombardeamento contra Gaza. Então, é muito provável que esses 7.400 órfãos eles serão operativos do Hamas nos próximos anos. Então, a violência é um ciclo muito pernicioso, porque ela alimenta uma escalada de terror, uma escalada de mágoa, de vingança. Isso de ambos os lados. O ataque do Hamas alimentou um estado de vingança e de ódio contra os palestinos. E a resposta desmesurada que Israel dá aos palestinos, muitos juristas, né, a própria Corte Internacional de Justiça, o TPI, eles vão sinalizar ali elementos de genocídio no que acontece em Gaza hoje, né? Mas esses 7.400 órfãos, eles poderão se tornar operativos do próprio Hamas ou de outros grupos radicais dentro de Gaza ou na Cisjordânia. Sem contar que daquela população de 2,3 milhões de palestinos em Gaza, 1,5 se transformaram em deslocados internos, tiveram de sair das suas casas. Então, imagine um cenário de uma cidade como Belo Horizonte, onde 1,5 milhões de pessoas são deslocadas de dentro da realidade dessa cidade, que é uma grande metrópole brasileira. Além disso, quando nós pensamos que a guerra é só em Gaza, né, o conflito é só em Gaza, não, ela se espalhou. Se espalhou em certa medida porque Israel ficou temeroso de que aquilo poderia também ferver dentro da Cisjordânia, outro território ocupado. Então ali também temos, no dia de hoje,
742 mortos, entre elas 163 crianças mortas e 6.250 feridos naquela realidade do conflito em Gaza e na Cisjordânia. Do ponto de vista da destruição da infraestrutura de Gaza, é um cenário de filme de terror, né? Por quê? 60% dos prédios estão destruídos, 80%, vamos falar assim, das lojas, né, das, das instâncias comerciais ali, das facilidades comerciais estão destruídas, 68% das plantações estão danificadas, 17 de 36 hospitais em Gaza funcionam assim parcialmente, 68% das estradas estão destruídas ou danificadas e 87% dos prédios escolares estão destruídos ou danificados e não permitem a utilização. Então, a guerra ela tem gerado, vamos falar assim, né, desdobramentos muito negativos para ambos os lados, mas para os palestinos hoje a condição é de limite. A guerra de quinta geração é uma guerra que busca convencer as pessoas a partir dos seus corações e das suas mentes, né? É uma guerra da propaganda, é uma guerra da informação, é uma guerra de como cada um dos lados, como as redes sociais, como indivíduos importantes vão dizer o que é certo e o que é errado. E esse dado também sobre a guerra, né? Eu falo guerra de maneira, vamos dizer assim, um recurso retórico, mas é um conflito, porque é uma disputa diferente entre Hamas e Israel. Hamas é uma força não nacional, não é um Estado, e Israel é um Estado. No Líbano, sim, começamos a terceira guerra do Líbano, né? Mas, voltando aqui à questão dos jornalistas, 120 jornalistas palestinos mortos, 3 jornalistas libaneses mortos, 2 jornalistas israelenses mortos, porque cobrir a guerra hoje é algo muito perigoso para quem quer vencer a guerra. Então, quem quer vencer a guerra não quer que a informação chegue, e isso torna essa guerra uma guerra muito violenta para os jornalistas que tentam cobrir essa guerra. Um outro ponto também muito interessante que eu vou começar a falar agora é sobre a escalada desse conflito. Ele começou ali nas proximidades de Gaza, com Israel, os foguetes, né, que naquele dia também é bom lembrar, Hamas vai lançar mais de 5.000 foguetes contra Israel, depois uma ação por terra, por ar, com paragliders e com ultraleves e com operativos marítimos também. E isso vai gerar um estado de confusão muito grande dentro de Israel, né? Mas isso vai se desdobrar e com o tempo a guerra começa a escalar. E ao escalar, ela começa a envolver Iêmen, começa a envolver Líbano, começa a envolver Iraque. E por que eles atuam juntos? Eles atuam juntos porque são forças de apoio a uma grande potência regional que desde 1979, a partir da Revolução Islâmica, tem buscado um espaço de poder no Oriente Médio e transformar a balança de poder do Oriente Médio, que se chama Irã. O Irã utiliza essas forças proxies, utiliza essas forças por procuração para pressionar Israel. Utiliza a bandeira, né, da defesa aos palestinos de forma a alimentar os palestinos que estão no Líbano, os xiitas que estão no Líbano, os xiitas que estão no Iraque, os xiitas que estão no Iêmen, de forma a pressionar Israel. E com o início dos confrontos e dos conflitos ali no dia 7 de outubro de 2023, essa guerra se expande. O Iêmen, que hoje vive uma guerra civil, meio que congelada, está dividido o Estado. Uma parte é controlada por rebeldes xiitas, conhecidos como os Houthis, e a outra parte por forças que apoiam a Arábia Saudita. Mas essa parte dos Houthis, elas são também forças proxy do Irã. E o Irã, então, vai auxiliar os Houthis a criar problema para Israel. Que tipo de problema? Quando a gente observa esse mapa do Mar Vermelho, né, principalmente
no estreito de Bab el-Mandeb, que é esse, né, estreito aqui, o que os Houthis, que estão nessa área mais clara, fazem? Eles atacam os navios que tentam passar por aqui, porque aqui, ao norte, está Israel. Israel está ao norte, seguindo direto aqui no Mar Vermelho. Então o que eles fazem? Eles começam a torpedear os navios que apoiam ou que vão para Israel para levar alguma coisa, para levar arma ou para levar petróleo. Qualquer aliado de Israel no esforço de guerra contra o Hamas, eles bombardeiam. E isso revela como que o conflito começou a escalar. Escalou também com os libaneses. Aquilo que se iniciou como uma troca de tiros de morteiro, de foguetes na fronteira entre Israel e Líbano, se transformou na terceira guerra do Líbano, com o problema dos pagers. Tenho aqui um vídeo que fala sobre isso. Depois, com o assassinato do secretário-geral do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, também tem um vídeo que fala sobre isso. E uma entrada por terra, iniciando a terceira guerra do Líbano. Uma guerra que só a partir das ações de bombardeamento e de entrada por terra no sul do Líbano já vitimou mais de 2.000 pessoas e feriu mais de 10.000 pessoas. Então, esses dados são da Al Jazeera, do dia, vamos colocar aí, né, 8 de outubro. Então, nós temos, ou de outubro porque saiu hoje, né, 8 de outubro de 2023 a 3 de outubro de 2024, exatamente isso. Aprender a ler o mapa, né? Um geólogo tem que saber ler o mapa, né? Tem que ler primeiro o título do mapa, né? Então, de 8 de outubro de 2023 a 3 de outubro de 2024, 1.974 pessoas morreram, mas boa parte delas vão morrer pela campanha de bombardeamento contra o Líbano, que se dá principalmente no sul do Líbano, aqui, no Vale do Bekaa, em Ermel, aqui, e também nos subúrbios de Beirute, nesta região. Então isso também já é um desdobramento da guerra, né? Da guerra com o Hamas. E quando a gente pensa, né, o que vai acontecer com o mundo? O Irã desferiu um segundo ataque contra Israel, com a morte do Hassan Nasrallah, também discuti isso num vídeo recente, e isso escalou muito o conflito, porque em abril de 2024, o Irã também retaliou Israel por ter bombardeado a sua embaixada em Damasco, na Síria. Mas ele combinou ali com os americanos que vou atacar, os israelenses se defendem, vocês ajudem os israelenses, não quero que isso se transforme numa escalada muito violenta. Só que isso, com a morte do Hassan Nasrallah, com a morte e o assassinato também do Ismail Haniyeh, representante político do Hamas lá no Irã, o Irã dá uma resposta violenta contra Israel. E aí sim, furando o Domo de Ferro, conseguindo acertar bases aéreas, centros tecnológicos dentro de Israel. E Israel agora vai dar uma resposta. Então, quando eu coloco esse mapa, que é a demonstração da presença das bases americanas no mundo, também da Al Jazeera, olha a concentração dessas bases americanas, principalmente no Oriente Médio. É muito impressionante como que essas bases estão aqui. E, de certa forma, cercando o Irã, né? O Irã está aqui e muitas bases americanas no Bahrein, no Catar, no Kuwait. Algumas já saíram do Afeganistão, mas na proximidade do Paquistão. E isso revela como que a presença dos Estados Unidos ali é importante para criar algum tipo de estabilidade. Mas essa estabilidade não está sendo alcançada mais. Quando a gente observa esse outro mapa, todo o ponto azul são bases americanas no Oriente Médio. E essas setas verdes são presença de forças proxies do Irã que vão pressionar Israel. A direção desses vetores é em direção a Israel. Então, Iêmen com os Houthis, o Irã com seus mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, mísseis hipersônicos e foguetes e drones suicidas, o Iraque, maior parte da população xiita também, com suas milícias xiitas que atacam Israel por meio de foguetes e mísseis, a Síria, que também utiliza na sua fronteira com as colinas de Golã pressão contra Israel, e o Líbano com o Hezbollah.
Isso que muitos vão chamar de crescente xiita. O ex-rei da Jordânia, rei Hussein, que vai criar esse termo, crescente xiita, porque mostra um arco que tenta pressionar Israel e tenta pressionar os países árabes, muçulmanos, que são mais favoráveis aos Estados Unidos naquela região. Então é uma condição de uma disputa muito complexa. Quando a gente avança, a gente percebe isso. Um eixo xiita de resistência contra Israel e os Estados Unidos, e aqui marcado pelos Houthis no Iêmen, pelo Irã, pelo Iraque, pela Síria e pelo Líbano, e um eixo conservador que apoia, de certa forma, Israel e Estados Unidos, marcados pelo Egito, pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Bahrein. E isso também vai para uma outra escala, que é uma escala mundial. Aí eu chego no final da minha fala, para também não fazer um vídeo tão longo, né? Essa guerra tem um potencial muito grande de escalar. Porque não é simplesmente uma guerra de palestinos contra israelenses. É uma guerra de palestinos e israelenses, é uma guerra de israelenses contra iranianos, é uma guerra de israelenses e iranianos contra Estados Unidos, Rússia e China. Então, quando a gente pega esse quadro geral do mundo, nós temos um mundo em franca transformação. Os ataques que o Irã promoveu no dia 1º de outubro de 2024 contra Israel criou uma condição de muita instabilidade, porque há muito tempo os Estados Unidos não conseguem controlar mais essa governança global. E o que nós temos é um eixo de forças internacionais que querem mudar a ordem do mundo. E quem são essas forças? A China, pelo comércio, a Rússia, pelas suas intervenções militares, né? A Coreia do Norte, que vem se tornando cada vez mais importante nesse processo. Eu marquei a China como se fosse a Coreia do Norte, né? Mas aqui a China, aqui a Coreia do Norte, e isso se fortalece no Irã. O Irã seria esse foco fundamental desse processo de contestação da ordem mundial dos Estados Unidos. E por outro lado, um outro eixo que quer manter as coisas como estão, que a gente chama de eixo do status quo, vindo dos Estados Unidos, da União Europeia, dos seus aliados na região, como Israel, como Egito, como Arábia Saudita. Então o que nós temos é uma luta global, não só pelo conflito palestino-israelense, mas também pela ordem regional entre Israel e Irã e, ao mesmo tempo, por uma ordem mundial entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China. Qual que é o futuro para o Oriente Médio? O que nós podemos esperar para o futuro do Oriente Médio? Hoje, a região está à beira de uma guerra generalizada. Infelizmente, nós sabemos que isso é resultado de um enfraquecimento dos Estados Unidos como esse ordenador do mundo, mas, ao mesmo tempo, pelos projetos de poder, tanto em Israel quanto no Irã. Hoje, o Oriente Médio está à beira de uma guerra total. E quem está no controle disso acontecer de fato ou não? Hoje, a decisão disso se tornar uma guerra total ou não está na mão de Israel. Que nos próximos dias, nós estamos marcando hoje um ano da guerra, né, das ações do Hamas contra Israel, ainda mais de 100 israelenses como reféns dentro de Gaza. Esse é um dilema para o Netanyahu. Mais de 70 mil cidadãos israelenses saíram do norte de Israel por conta do problema com o Hezbollah no norte. Ao mesmo tempo, 40 mil palestinos mortos em Israel, 40 mil palestinos mortos em Gaza, no Líbano, mais de 2 mil mortos. É um problema generalizado, né? Mas Israel se prepara para responder o Irã. Não respondeu hoje, em razão desse aniversário de um ano. Mas nos próximos dias, a retaliação contra o Irã virá. E vai ser essa retaliação que vai dizer se nós teremos uma conflagração generalizada na região ou se nós teremos uma resposta mais comedida para não permitir uma escalada dessa natureza. Uma escalada mais imoderada de Israel contra o Irã, atingindo suas refinarias, atingindo suas
usinas nucleares atingindo seus portos, ela pode gerar uma resposta mais violenta por parte do Irã também. E isso levar a região a um colapso e uma guerra total. Então vamos aguardar, porque os americanos não querem isso, porque o mundo do comércio não quer isso, o petróleo vai subir demais de preço, já começou a subir, e nós temos que ver então como que Israel vai responder a essa pressão internacional com relação à sua resposta. Fica aqui o meu sentimento de solidariedade aos milhares de mortos israelenses naquele dia fatídico do dia 7 de outubro de 2023. Fica aqui minha solidariedade aos milhares de palestinos mortos desde daquele dia fatídico, aos libaneses mortos, aos sírios mortos, a todos aqueles inocentes que, em razão desta guerra, perderam suas vidas, seus parentes, suas casas e não encontram a paz. Vamos esperar que a paz possa um dia voltar para o Oriente Médio. Um abraço a todos.